em silêncio na beira do sofá do Jeddak. Cartoris moveu-se para o lado de Tuvia, de pé com a espada na mão, seu olhar varrendo constantemente a câmara para detectar qualquer ameaça oculta. Pelo que pareceram horas, nenhum som perturbou o silêncio de sua tumba viva. Nenhuma dica traiu o tempo ou o método de sua execução. O suspense era insuportável. Até Cartoris de Hélio sentiu a tensão corroendo seus nervos. Se ele soubesse como e de onde a morte atacaria, ele poderia enfrentá-la sem medo, mas essa terrível incerteza era quase tão agonizante quanto a própria morte. Tuvia se aproximou dele, sentindo-se mais segura com o calor de seu braço contra o dela. Ao seu toque, Cartoris recuperou uma medida de compostura. Com seu sorriso antigo, ele se virou para ela. Parece que eles estão tentando nos assustar até a morte, disse ele, indo baixinho. É, vergonha para mim por admitir, acredito que eles quase conseguiram. Ela estava prestes a responder quando um grito agudo saiu dos lábios de Já. O fim está chegando. Ele gritou. O fim está chegando. O chão. O chão. Oh, Kumal, tenha piedade. Tuvia e Cartoris não precisaram olhar para saber o que ele queria dizer. Lentamente, o piso de mármore começou a afundar em direção ao centro da câmara. No início, o movimento era sutil, quase imperceptível, mas gradualmente o ângulo aumentou até que ficar em pé exigia dobrar um joelho bruscamente. Já continuou gritando, arranhando o sofá real, que começou a deslizar em direção ao centro. Tuvia e Cartoris notaram um pequeno orifício se formando ali, crescendo à medida que o piso assumia a forma de funil. Agarrar-se ao mármore polido e inclinado tornou-se cada vez mais difícil à medida que a descida aumentava. Cartoris tentou estabilizar Tuvia, mas o próprio chão começou a deslizar por baixo deles, ameaçando arrastá-los para a abertura cada vez maior. Rapidamente, ele tirou as sandálias de couros e tidar e apoiou os pés descalços contra a pedra lisa e inclinada, envolvendo os braços firmemente ao redor da garota. Em seu terror, as mãos de Tuvia agarraram seu pescoço, sua bochecha pressionada perto da dele. A morte, invisível e incognoscível, parecia sobre eles e isso tornava tudo ainda mais horrível. Coragem, minha princesa, ele sussurrou. Ela olhou para ele, encontrando seus olhos corajosos, inabaláveis e o sorriso confiante que tocou seus lábios. Por um momento, seu medo diminuiu. Então o chão cedeu ainda mais. Eles deslizaram com uma corrida repentina e de parar o coração em direção à abertura. Os gritos de Java aumentaram, misteriosos e horríveis, e eles se viram caindo no sofá real de Taril encravado na base do funil de mármore. Por um instante, veio o alívio, mas a abertura continuou a aumentar. O sofá escorregou, Java gritou novamente, e os três sentiram um mergulho nauseante quando o chão cedeu sob eles, enviando-os através da escuridão para um destino desconhecido. A queda não foi grande. Todos os três pousaram ilesos no andar da câmara abaixo. Cartoris, ainda segurando Tuvia com força, absorveu o choque para ela e pousou levemente seus pés felinos na pedra áspera. Instantaneamente, sua espada brilhou, pronta para qualquer ameaça, mas a sala estava vazia. Cartoris olhou para Jav, cujo rosto estava pálido de terror. Qual será o nosso destino? Perguntou ele Mitch. Diga-me, cara. Sacuda seu medo por tempo suficiente para me dizer, para que eu possa estar pronto para vender minha vida e a da princesa de Ptarto o mais caro possível. Comal, sussurrou Jav. Vamos ser devorados por Comal. Sua divindade? Perguntou Cartoris. Jav acenou com a cabeça e apontou para uma porta baixa em uma extremidade da câmara. Dali virá sobre nós. Deixe de lado sua espada insignificante, tolo, ela só vai enfurecê-lo e piorar nosso sofrimento. Cartoriz apenas sorriu, segurando sua espada longa com mais força. Momentos depois, Jav gemeu de horror, apontando para a porta. Ele veio, ele choramingou. Esperando algum humanoide estranho e medroso, Cartoriz e Tuvia olharam e viram, em vez disso, a cabeça larga e os ombros de juba grande de um enorme Bant, o maior que qualquer um já tinha visto. Com passos lentos e dignos, a besta entrou na sala. Jav caiu no chão, contorcendo-se em terror servil, implorando a criatura como se fosse humana. Cartoriz se colocou entre Tuvia e o Bant, espada pronta para defendê-los. Tuvia olhou para Jav. Este é Kumal, seu deus? Ela perguntou. Jav assentiu. A garota sorriu, então, passando por Cartoriz, deu um passo confiante em direção ao carnívoro rosnando. Em tons calmos e firmes, ela falou com ele, como havia feito com os bancos dos penhascos dourados e os necrófagos do lado de fora de Lotar. A besta parou de rosnar. Cabeça baixa, ronronou suavemente, movendo-se para seus pés. Tuvia virou-se para Cartoriz. É apenas um Bant, disse ela. Não temos nada a temer disso. Cartoriz se permitiu um sorriso.
Eu não temia, respondeu ele, pois eu também pensei que era apenas um bunt e tenho minha espada longa. Jav sentou-se, olhando para a cena diante dele a garota esbelta entrelaçando os dedos através da juba fulva da enorme criatura que ele antes considerava divina, enquanto Kumal pressionava seu focinho grotesco afetuosamente contra o lado dela. Então este é o seu deus. Tuvia. Jav parecia perplexo, sem saber se arriscava ofender Kumal. A superstição tem tal controle que, mesmo quando sabemos que adoramos uma falsidade, hesitamos em abraçar a verdade de nosso novo entendimento. Sim, disse ele. Este é Kumal. Por gerações, os inimigos de Taril foram lançados neste poço para alimentá-lo, pois Kumal deve ser alimentado. Existe alguma maneira de sair desta câmara para as avenidas da cidade? Perguntou Cartoriz. Java encolheu os ombros. Eu não sei, ele admitiu. Eu nunca estive aqui antes, nem tive qualquer desejo de estar. Venha, sugeriu Tuvia. Vamos explorar. Deve haver uma saída. Os três se aproximaram da porta pela qual Kumal havia entrado na câmara para testemunhar suas mortes. Além dele havia um covil de teto baixo, com uma pequena porta na extremidade. Para sua alegria, ele abriu com o levantamento de uma trava simples, revelando uma arena circular cercada por fileiras de assentos. É aqui que Kumal é alimentado em público, explicou Jav. Se Taril tivesse ousado, é aqui que nossos destinos teriam sido selados. Mas ele temia sua lâmina afiada, Homem Vermelho, e então nos jogou no poço. Eu não sabia o quão intimamente essas câmaras estavam conectadas. Agora podemos chegar às avenidas e aos portões da cidade com facilidade. Apenas os arqueiros podem se opor a nós e conhecendo seu segredo. Duvido que eles possam nos prejudicar. Outra porta levava um lance de escadas subindo da arena através dos assentos até uma saída na parte de trás do salão. Além disso, havia um corredor reto e largo que atravessava o palácio até os jardins. Ninguém os desafiou enquanto avançavam, o poderoso Kumal andando ao lado da garota. Onde estão as pessoas do palácio e a comitiva do Jeddah? Perguntou Cartoriz. Mesmo nas ruas da cidade, quase não vi uma alma, mas a evidência de uma grande população nos rodeia. Já suspirou. Pobre Lothar, disse ele. É realmente uma cidade de fantasmas. Apenas 1000 de nós permanecem dos milhões que já existiram. Nossa grande cidade é povoada pelas criaturas de nossa imaginação. Para nossas próprias necessidades, não trazemos essas visões à existência, mas elas aparecem para nós. Mesmo agora vejo multidões alinhadas nas avenidas, apressando-se em seus deveres. Mulheres e crianças riem nas varandas, embora proibidas de se materializar totalmente, ainda as vejo. Eles estão aqui. Mas por que não? Ele refletiu. Não preciso mais temer Taril, ele fez o pior e falhou. Por que não? Fiquem, amigos, continuou ele. Você veria lutar em toda a sua glória? Cartoriz e Tuvia sentiram mais por cortesia do que por compreensão de suas palavras murmuradas. Javos estudou atentamente por um momento, depois acenou com a mão e gritou: Olhe. A visão diante deles era de tirar o fôlego. Onde havia apenas ruas desertas, gramados escarlates, janelas vazias e portas desabitadas, agora enxameavam inúmeras pessoas felizes e risonhas. É o passado, sussurrou Jav. Eles não nos veem, eles vivem o velho e morto Lotar há muito tempo, o Lotar desmoronado da antiguidade, que outrora ficava nas margens de Troxus, o mais poderoso dos 5 oceanos. Vê aqueles homens altos e eretos caminhando pela avenida larga? Ver as meninas e mulheres sorrirem para eles? Ver os homens retribuírem suas saudações com amor e respeito? Esses são marítimos retornando de navios nos cais da cidade. Homens corajosos eles eram lá, mas a glória de lutar se desvaneceu. Veja suas armas. Só eles portavam armas, pois cruzaram os 5 mares para terras perigosas. Com sua morte, o espírito marcial dos lotarianos desapareceu, deixando, ao longo dos tempos, uma raça de covardes. Odiávamos a guerra e, por isso, nunca treinamos nossos jovens nos caminhos da batalha. Essa foi a nossa ruína. Quando os mares secaram e as hordas verdes avançaram, não podíamos fazer nada além de fugir. No entanto, lembramos os arqueiros marítimos de nossa Idade de Ouro e é a memória deles que lançamos sobre nossos inimigos. Quando Jab terminou de falar, a visão desapareceu e os três retomaram sua marcha em direção aos portões distantes ao longo das avenidas desertas. 2 vezes eles passaram por lotários vivos. Ao vê-los e do enorme bando que eles certamente reconheceram como Kumal, os cidadãos fugiram em pânico. Eles levarão notícias de nossa fuga para Taril, advertiu Jab, e logo ele enviará seus arqueiros atrás de nós. Esperemos que nossa teoria esteja correta, que suas flechas não podem prejudicar as mentes conscientes de sua irrealidade. Caso contrário, estamos perdidos.
Homem Vermelho, explique à mulher o que eu lhe expliquei, para que ela possa enfrentar as flechas com uma forte contra-sugestão de imunidade. Artoris fez o que Java instruiu. No entanto, quando chegaram aos grandes portões, não havia sinal de perseguição. Java ativou o mecanismo que rolou para o lado do enorme portão em forma de roda e os três, acompanhados pelo Bant, pisaram na planície antes de lutar. Eles mal haviam andado 100 metros quando os gritos de muitos homens surgiram atrás deles. Virando-se, eles viram uma companhia de arqueiros saindo do portão pelo qual haviam acabado de passar. Acima do portão, na muralha, estavam vários lotários, entre eles Tariel. O Jedak olhou atentamente, concentrando cada grama de sua mente treinada, aparentemente se esforçando para tornar seus guerreiros imaginários mortais. Java empalideceu e tremeu, momentaneamente abalado em sua confiança. O grande Bant rosnou, voltando-se para os arqueiros que avançavam. Artoris se posicionou entre Tuvia e o inimigo, pronto para enfrentar o ataque. De repente, uma ideia o atingiu. Arremesse seus próprios arqueiros contra os de Taril. Ele gritou para Jav. Vamos ver uma batalha entre duas mentalidades se manifestar. A sugestão reviveu a coragem de Jav. Em instantes, os três ficaram atrás de fileiras sólidas de enormes arqueiros, lançando insultos e ameaças contra a companhia que avançava da cidade. Jav se tornou um novo homem, como se ele realmente acreditasse que essas criações de sua mente eram carne e sangue. Com gritos de guerra roucos, suas forças atacaram os arqueiros de Taril. Flechas farpadas voaram grossas e rápidas, homens caíram, e o chão ficou vermelho de sangue. Artoris e Tuvia lutaram para reconciliar o que viram com a verdade que sabiam. No entanto, eles observaram unidade após unidade emergir do portão, reforçando a companhia em menor número que Taril havia enviado pela primeira vez. As forças de Jav cresceram em conjunto até que o campo se encheu de maldições e guerreiros lutando, e montes de mortos espalhados pelo chão. Jav e Taril pareciam alheios a tudo mais, totalmente absortos em sua batalha fantasmagórica. A floresta pairava logo atrás de Tuvia e Cartoris. O Hélio olhou para Jav. Venha, ele sussurrou para a garota. Deixe-os lutar sua batalha vazia, nenhum pode realmente prejudicar o outro. Eles são como dois oradores lançando palavras para frente e para trás. Enquanto eles estão distraídos, podemos dedicar nossas energias para encontrar uma passagem através dos penhascos para a planície além. Naquele momento, já captou as palavras. Ele viu a garota se mover em direção a Cartoris. Um brilho astuto brilhou em seus olhos, o sentimento que lhe havia enterrado profundamente desde a primeira vez que viu Tuvia agora se agitava completamente, pois ela parecia prestes a passar além de seu alcance. Ele concentrou sua mente no Elumite e na garota por um instante. Cartoris sentiu Tuvia dar um passo à frente, com a mão estendida. Surpreso com sua súbita suavidade, ele pegou os dedos dela nos dele e juntos eles se afastaram da cidade esquecida de Lotar, movendo-se pela floresta, seus passos curvados em direção às montanhas distantes. Quando Lotário se virou para eles, Tuvia ficou surpreso ao ouvir Cartoris de repente expressar um novo plano. Fique aqui com Jav, ela ouvira dizer, enquanto procuro a passagem pelos penhascos. Ela recuou, surpresa e desapontada, pois não havia razão para que ela não o acompanhasse. Certamente ela estaria mais segura com ele do que sozinha com o Lotarian. Javos observou, seu sorriso astuto piscando em seu rosto. Depois que Cartoris desapareceu na floresta, Tuvia afundou a pática na grama escarlate para observar as manobras aparentemente intermináveis dos arqueiros. A longa tarde se arrastou lentamente em direção à noite, mas as legiões imaginárias continuaram com suas incessantes cargas e retiradas. O sol estava se pondo em direção ao horizonte quando Taril começou a retirar suas forças gradualmente em direção à cidade. Jav claramente aprovou essa pausa nas hostilidades. Ele ordenou que suas tropas se organizassem em utãs ordeiros, marchando-os até a borda da floresta, onde se ocuparam preparando sua refeição noturna e espalhando sedas e peles para o descanso da noite. Tuvia mal conseguia conter um sorriso diante da atenção meticulosa que os soldados imaginários de Jav prestavam a cada detalhe da conduta, como se fossem de carne e osso. Sentinelas foram postadas entre o acampamento e a cidade. Os policiais faziam barulho, emitindo ordens e garantindo que fossem cumpridas. Tuvia virou-se para Jav. Por quê? Ela perguntou. Você impõe uma disciplina tão rígida sobre suas criações quando Taril sabe tão bem quanto você que elas são meras invenções de sua imaginação? Por que não simplesmente deixá-los desaparecer até que você precise deles novamente? Você não os entende, respondeu Jav. Enquanto eles existem, eles são reais. Eu os convoco à existência e guio suas ações gerais, sim, mas até que eu os dissolva, eles são tão tangíveis quanto você ou eu.
Seus oficiais os comandam sob minha supervisão. Eu sou apenas o general. E o efeito psicológico sobre o inimigo é muito maior do que se eu os tratasse como fantasmas insubstanciais. Além disso, continuou ele, há sempre a esperança, quase crença de que algumas dessas materializações possam persistir depois que outras se dissolverem, que algumas possam perdurar, oferecendo uma maneira de perpetuar nossa raça moribunda. Alguns afirmam já ter conseguido isso. Acredita-se que os etéreos tenham algumas materializações permanentes entre si. Alguns até dizem que o próprio Taril é assim, mas isso não pode ser, pois ele existia antes de descobrirmos todo o potencial da sugestão. Outros insistem que nenhum de nós é verdadeiramente real, que não poderíamos ter sobrevivido a todas essas eras sem comida e água materiais, se fôssemos corpóreos. Embora eu seja realista, também me sinto inclinado a essa crença. Baseia-se na noção de que nossos ancestrais desenvolveram mentes tão extraordinárias que algumas persistiram além da morte corporal, que somos apenas as mentes duradouras daqueles que já se foram. Parece plausível, mas, quanto a mim, possuo todos os atributos da vida corpórea. Eu como, eu durmo. Ele fez uma pausa, lançando um olhar carregado para ela. Eu amo. Tuvia não podia perder o significado de suas palavras e expressão. Ela se virou, levantando o ombro e o queixo em um encolher de ombros de desdém, um gesto que o lotariano notou intensamente. Ele se aproximou e agarrou o braço dela. Por que não já? Ele exigiu. Quem é mais honrado do que a segunda raça mais antiga do mundo? Seu Elumite. Ele se foi. Ele abandonou você para se salvar. Venha, seja de Java. Tuvia de Ptart ergueu-se em toda a sua altura, sua postura orgulhosa, queixo erguido, lábios curvados em uma torção desdenhosa. Você mente, disse ela baixinho. O Elumita conhece menos a deslealdade do que o medo, e o medo ele não sabe nada, como os jovens não nascidos não sabem. Então onde ele está? O Lotarian provocou. Eu lhe digo, ele fugiu do vale. Ele deixou você à sua sorte. Mas já vai garantir que seja um agradável. Amanhã marcharemos para lutar à frente do meu exército vitorioso, e eu serei Jedak enquanto você será minha consorte. Venha. Ele se lançou, tentando esmagá-la contra o peito. A garota lutou, golpeando-o com suas braçadeiras de metal, mas ele continuou a puxá-la para frente até que um rosnado horrível ressoou da floresta escura atrás deles, assustando os dois. Arthuriz atravessou a floresta em direção aos penhascos distantes, a mão de Tuvia ainda firmemente apertada na sua. Ele ficou intrigado com o silêncio dela, mas o toque frio da palma da mão dela contra a dele era tão reconfortante que ele temia quebrar o delicado vínculo de confiança que ela colocara nele ao falar. Eles avançaram pela floresta escura até que a noite marciana que se aproximava lançou dedos longos e sombrios pela vegetação rasteira. Então Cartoris finalmente falou, sabendo que eles precisavam planejar juntos. Ele pretendia passar pelos penhascos imediatamente se eles pudessem localizar a passagem, e ele estava confiante de que ficava nas proximidades, mas ele buscou a concordância dela. Quando seus olhos caíram sobre ela, ele ficou impressionado com sua beleza etérea. Ela parecia se dissolver na substância tênue de um sonho, desaparecendo lentamente de sua vista. Por um instante ele ficou pasmo, então a verdade o atingiu como um raio. Javo enganou fazendo-o acreditar que Tuvia estava ao seu lado, enquanto na realidade o Lotariano a deteve para si mesmo. Horrorizado, Cartoriza amaldiçoou sua própria ingenuidade, mas sabia que qualquer homem poderia ter sido enganado pelo poder diabólico que Java exercera. Sem hesitar, ele se virou para refazer seus passos em direção ao altar, mas agora ele se movia a trote, sua força terrena levando-o rapidamente sobre o tapete macio de folhas caídas e grama. A luz brilhante de Turia inundou a planície diante da cidade murada quando Cartoriz emergiu da floresta em frente ao grande portão que permitiu que os fugitivos escapassem mais cedo naquele dia. A princípio, ele não viu nenhum sinal de mais ninguém. A planície estava deserta. Nenhum arqueiro se agachou sob a copa saliente de árvores gigantes. Nenhum monte sangrento de guerreiros caídos estragou o gramado escarlate. Tudo estava em silêncio. Tudo estava em paz. No entanto, a seus pés, ele viu uma forma encolhida na grama. Era um homem, de bruços. Arthuriz se abaixou e o virou de costas. Era já rasgado e mutilado, quase irreconhecível. O príncipe se inclinou para mais perto, procurando por qualquer centelha de vida. Olhos opacos e sofredores se ergueram para encontrar os dele. A princesa de Ptah. Cartoriz gritou. Onde ela está? Responda-me, cara, ou terminarei o trabalho que outro começou. Comal, murmurou já. Ele saltou sobre mim. Teria me devorado, mas a garota. Ela me salvou. Então eles foram embora juntos para a floresta menina e o grande Ban. Seus dedos se entrelaçaram em sua juba fulva. Para que lado eles foram? Cartoriz exigiu.
Lá, já sussurrou fracamente em direção à passagem pelos penhascos. Sem outra palavra, o príncipe de Hélio levantou-se e correu para a floresta. Era madrugada quando ele chegou à boca do túnel escuro que o levaria além deste vale de memórias fantasmagóricas, ilusões hipnóticas e perigos ocultos. Dentro das longas e escuras passagens, ele não encontrou obstáculos e, por fim, emergiu à luz do dia além das montanhas, não muito longe da borda sul dos domínios turquasianos a não mais do que 150 ades de distância. Da fronteira de Turcos até a cidade de Antor se estendiam cerca de 200 aads, deixando Eliumita com uma jornada de mais de 150 milhas terrestres para alcançar seu objetivo. Na melhor das hipóteses, ele só podia arriscar um palpite de que Tuvia fugiria em direção a Antor. Lá estava a água mais próxima e, mais cedo ou mais tarde, uma equipe de resgate do império de seu pai certamente o seguiria. Cartoris conhecia Tuvandin bem o suficiente para confiar que nenhum esforço seria poupado para descobrir a verdade sobre o sequestro de sua filha e rastrear cada passo dela. Ele entendeu, é claro, que o estratagema que lançara suspeitas sobre ele retardaria muito qualquer descoberta da verdade, mas ele não poderia ter imaginado as vastas consequências que a astuta da vilania de Duzar já havia desencadeado. Quando ele emergiu da boca da passagem, examinando Supé em direção a Antor, uma frota de batalha tártica estava se movendo majestosamente em direção às cidades gêmeas de Hélio, enquanto da distante Caul outra poderosa armada corria para se juntar a ela. Ele não sabia que, mesmo em meio às crescentes evidências circunstanciais, seu próprio povo começara a suspeitar que ele havia sequestrado a princesa Ptártia. Ele não sabia até onde os Dusarianos haviam ido para minar a amizade e a aliança entre as três grandes potências orientais, Hélio, Ptah e Caolo. Ele não tinha conhecimento de emissários dusarianos instalados em postos críticos dentro dos ministérios das relações exteriores de todas as três nações, alterando e distorcendo mensagens entre Jedaks até que o orgulho e a paciência não pudessem mais suportar as repetidas humilhações e insultos. Nada disso chegou ao seu conhecimento. Ele não sabia que Dion Carter, Shichibukai de Marte, se recusara a permitir que o Jedak de Hélio declarasse guerra contra Ptarth Caol, confiando totalmente em seu filho, confiante de que eventualmente tudo seria explicado. Agora, duas grandes frotas avançavam sobre Hélio, enquanto espiões dos arianos na corte de Tardos Mors garantiam que as cidades gêmeas permanecessem ignorantes do perigo iminente. A guerra havia sido declarada por Tuvandin, mas o mensageiro que carregava a proclamação era um dusariano que impedia que qualquer aviso chegasse a Hélio. Por vários dias, os laços diplomáticos entre Elium e seus dois vizinhos poderosos foram cortados e, com a partida dos ministros, houve uma interrupção total das comunicações sem fio, como é costume em Barsum. No entanto, Cartoris não sabia de nada disso. Sua única preocupação era encontrar Tuvia de Ptard. Seu rastro ao lado do enorme banto estava livre para o túnel e era mais uma vez visível enquanto levava para o sul no seu pé. Enquanto ele se apressava em direção ao fundo do Mar Morto, onde o rastro logo desapareceria na vegetação ocre resiliente, ele ficou surpreso com o súbito aparecimento de um homem nu se aproximando do nordeste. Cauteloso, mas sem medo, Cartoriz esperou. O homem estava desarmado e parecia ser um Lotarian, com pele pálida e cabelos ruivos. Ele avançou sem hesitação, chamando um alegre calor barsomiano em saudação. Quem é você? Perguntou Cartoriz. Eu sou Carcomat, o Duar dos Arqueiros, respondeu o homem. Uma coisa estranha aconteceu comigo. Por eras, Taril me trouxe à existência sempre que o exército de sua mente exigia de mim. De todos os arqueiros, fui o Carcomat quem foi materializado com mais frequência. Por muito tempo, Taril se concentrou em me tornar permanente. Tornou-se uma obsessão, que um dia isso possa ser realizado e o futuro de Lothar garantido. Ele afirmava que a matéria existe apenas na imaginação do homem, que tudo é mental, e acreditava que, por meio de sugestões persistentes, ele poderia me tornar uma realidade permanente nas mentes de todas as criaturas. Ontem ele conseguiu, mas em tal momento. Deve ter vindo sobre ele desprevenido, assim como veio sobre mim, enquanto eu, com minha horda de arqueiros gritando, perseguia os turquasianos em fuga de volta às suas planícies ocres. Quando a escuridão caiu e chegou a hora de desaparecermos mais uma vez no ar, de repente me vi sozinho na beira da grande planície no supé das colinas baixas. Meus homens voltaram ao nada do qual haviam emergido, mas eu permaneci nu e desarmado. No começo eu não conseguia entender, mas depois ficou claro. As sugestões persistentes de Taril finalmente prevaleceram e Carcomax se tornou real no mundo dos homens. No entanto, meus arreios e armas desapareceram com meus companheiros, deixando-me exposto em uma terra hostil longe de Lothar.
Você deseja voltar para lutar? Perguntou Cartoriz. Não. Carcomac respondeu rapidamente. Eu não tenho amor por Taril. Sendo uma criatura de sua mente, eu o conheço muito bem. Ele é cruel e tirânico, um mestre que não tem o desejo de servir. Agora que ele realizou minha materialização permanente, ele será insuportável e continuará até que lutar esteja cheio de suas criaturas. Eu me pergunto se ele teve sucesso igualmente bem com a garota de lutar. Eu pensei que não havia mulheres lá, disse Cartoriz. Em uma câmara escondida do palácio de Taril, respondeu Carcomá, o Jedak manteve a sugestão de uma linda garota, esperando que ela um dia se tornasse permanente. Eu a vi lá. Ela é extraordinária. Mas, por causa dela, espero que Taril não tenha tido sucesso com ela como fez comigo. Agora, Homem Vermelho, eu lhe contei de mim mesmo e você? Cartoriz gostou da franqueza e dos modos do arqueiro. Não havia nenhum indício de dúvida ou medo em seu rosto quando ele se aproximou do Elumita fortemente armado, e suas palavras foram diretas e diretas. Então Cartoriz disse a Carcomac de Lotar quem ele era e as aventuras que o trouxeram a esta terra distante. Bom, o arqueiro exclamou quando terminou. Carcomac irá acompanhá-lo. Juntos encontraremos a princesa de Ptard, e com você, Carcomac retornará ao mundo dos homens Sumundo como era no passado distante, quando os navios do poderoso Lotar araram um furioso Troxus e as ondas rugindo batiam contra as barreiras dessas colinas ressecadas e sombrias. O que você quer dizer? Perguntou Cartoriz. Você realmente existia antes? Com certeza, respondeu Carcomac. Em meus dias, comandei as frotas de Lotário, a mais poderosa de todas as frotas que navegaram pelos 5 mares salgados. Onde quer que os homens vivessem em Barsum, o nome de Carcomac era conhecido e respeitado. Pacíficos eram os habitantes da terra naqueles dias distantes, apenas os marinheiros eram guerreiros, mas agora a glória do passado se desvaneceu. Eu pensava que ninguém de nosso molde permanecia em Barsum que vivesse, amasse e lutasse como os antigos marinheiros. Ah, mas será uma alegria ver os homens novamente homens de verdade. Nunca tive muito respeito pelos homens da terra da minha época. Eles ficaram dentro de suas cidades muradas, perdendo seu tempo em lazer, dependendo inteiramente da corrida marítima para proteção. E as pobres criaturas que restam os Tarios e Jares de Lotar são ainda piores do que seus antigos antepassados. Arthur sentiu um lampejo de dúvida sobre permitir que o estranho o acompanhasse. Talvez ele fosse apenas uma essência de algum engano hipnótico conjurado por Taril ou Já. No entanto, a sinceridade das palavras do arqueiro e a qualidade inconfundível de um guerreiro em seu porte deixaram Cartoriz incapaz de duvidar dele. No final, ele permitiu que o Odoarnu o acompanhasse e, juntos, eles partiram em busca de Tuvia e Comal. A trilha descia até o fundo do Mar Ocre, onde desapareceu, como Cartoriz esperava, mas sua direção em direção a Antor era clara, então eles viraram o rosto para lá. Foi uma jornada longa e árdua, cheia de perigos. O arqueiro não conseguiu manter o ritmo estabelecido por Cartoriz, cujos músculos, herdados de seu pai, o levaram rapidamente sobre a superfície do pequeno planeta, onde a gravidade exerce muito menos resistência do que na Terra. 50 milhas por dia era uma média razoável para um barsomiano, mas o filho de Dion Carter poderia facilmente ter percorrido 100 ou mais milhas se tivesse optado por deixar seu novo companheiro para trás. Ao longo de sua jornada, eles corriam o risco constante de serem descobertos por bandos de torquasianos, principalmente antes de chegarem à fronteira de Torquas. A sorte, no entanto, os favoreceu. Embora tenham avistado 2 destacamentos dos selvagens Homens Verdes, nenhuma das partes viu a outra. Na manhã do terceiro dia, eles avistaram as cúpulas reluzentes da distante Aantor. Artoriz estivera forçando os olhos o tempo todo, procurando por qualquer sinal de Tuvia e do grande Bant, mas até agora não havia nenhum indício de esperança. Esta manhã, bem à frente a meio caminho entre eles e Aantor, eles viram 2 figuras minúsculas se movendo em direção à cidade. Por um momento, eles observaram atentamente. Então, convencido, Cartori saltou para a frente em uma corrida rápida, Carcomac seguindo mais rápido que pôde. Artoriz gritou para atrair a atenção da garota e logo lhe foi recompensado quando ela se virou, parando para vê-lo se aproximar. Ao seu lado, o grande Bant estava alerta, orelhas em pé, olhos fixos no homem que avançava. Tuvia ainda não podia ter reconhecido Cartoriz, embora devesse ter entendido que era ele, pois esperou sem nenhum sinal de medo. Ela então apontou para o noroeste, além dele. Sem diminuir a velocidade, ele voltou o olhar na direção que ela indicou. Correndo silenciosamente sobre a densa vegetação, a menos de meia milha atrás, veio uma vintena de ferozes guerreiros verdes, atacando em seus poderosos toates. À sua direita estava Carcomac, nu e desarmado,
mas correndo valentemente em direção a Cartoris e gritando avisos como se ele também tivesse acabado de notar a companhia silenciosa e ameaçadora atacando com lanças embainhadas e espadas longas desembainhadas. Cartoris chamou o Lotarian, avisando-o de volta, sabendo que colocar-se desarmado no caminho dos selvagens implacáveis seria sacrificar sua vida inutilmente. Mas Carcomac nunca hesitou. Com gritos de encorajamento para seu novo amigo, ele avançou em direção ao príncipe de Hélio. O coração de Cartoris disparou com essa demonstração de coragem e autossacrifício. Ele se arrependeu de não ter dado a Carcomac uma de suas espadas, mas era tarde demais esperar que o Lotariano alcançasse ou retornasse permitiria que os turquasianos chegassem primeiro a Tuvia. Mesmo agora, seria uma corrida para ver quem chegava primeiro ao seu lado. Virando-se novamente para ela, Cartoris viu uma nova ameaça acelerando em direção a eles na direção de Antor, duas naves de guerra de tamanho médio, e mesmo a essa distância, ele podia discernir os dispositivos de Duzar montados em seus arcos. Agora, de fato, a situação de Tuvia parecia quase desesperadora. Guerreiros selvagens de Torquazian atacaram de um lado, e de outro vieram as forças implacáveis de Astok, príncipe de Duzar. Apenas um Bant, um guerreiro vermelho e um arqueiro desarmado estavam entre ela e o perigo certo. Sua causa parecia já perdida antes mesmo de poder ser contestada. No entanto, enquanto Tuvia observava Cartori se aproximar, ela sentiu mais uma vez aquele estranho alívio da responsabilidade e do medo que havia experimentado antes. Sua mente, ainda tentando lembrá-la de que o príncipe de Hélio havia desempenhado um papel em seu sequestro, não conseguia suprimir o conforto que sentia em sua presença. Com ele lá, todas as coisas pareciam possíveis se até mesmo escapar do perigo aparentemente impossível diante dela. Ofegante, Cartoris parou diante dela. Um sorriso corajoso e encorajador iluminou seu rosto. Coragem, minha princesa, ele sussurrou. As palavras trouxeram de volta a lembrança da mesma frase que ele havia falado em Taril da sala do trono de Lothar quando começaram a escorregar pelo chão de mármore afundando em direção a um destino incerto. Então, ela não censurou pelas palavras familiares, e ela não o repreendeu agora, embora estivesse prometida a outro. Ela se maravilhou consigo mesma, curando com seu próprio senso de impropriedade, pois em Barsoom era vergonhoso para uma mulher ouvir essas palavras de alguém que não fosse seu marido ou noivo. Cartoris notou o rubor de constrangimento e instantaneamente se arrependeu de falar. Havia apenas um momento antes que os guerreiros verdes estivessem sobre eles. Perdoe-me. O homem sussurrou, sua voz baixa e urgente. Que meu grande amor seja minha desculpa isso e o conhecimento de que tenho apenas mais um momento de vida. Com isso, ele se virou para encontrar o principal dos guerreiros verdes. O inimigo atacou com a lança empunhada, mas Cartori saltou para o lado. O grande Toat e seu cavaleiro passaram inofensivamente e, com um poderoso golpe de sua espada longa, ele dividiu o guerreiro verde em dois. No mesmo instante, Carcomac saltou para frente, suas próprias mãos arranhando a perna de outro enorme cavaleiro. O resto da horda avançou para perto, desmontando para empunhar suas espadas longas favoritas. Voadores dos arianos pousaram no fundo do mar coberto de ocre, despejando mais 50 combatentes, enquanto Kumal, o grande Bant, saltou para a briga, mergulhando no redemoinho de espadas e caos. Uma lâmina turquoasiana olhou pela testa de Cartoris. Por um instante fugaz, ele imaginou braços macios em volta do pescoço e lábios quentes perto dos seus antes que a escuridão o reivindicasse. Quanto tempo ele ficou inconsciente, ele não sabia dizer. Quando ele finalmente abriu os olhos, ele estava sozinho cercado pelos corpos de homens verdes mortos e dos arianos, e a carcaça de um grande banta envolto pela metade sobre ele. Tuvia se foi e o corpo de Carcomac não estava em lugar nenhum entre os mortos. Fraco pela perda de sangue, Cartoris lutou em direção a Andor, alcançando seus arredores enquanto a escuridão caía. A água era sua principal necessidade, então ele seguiu por uma ampla avenida em direção à praça central, buscando o precioso fluido em um prédio meio arruinado em frente ao palácio do antigo Jeddak que já governou a cidade. Desanimado com os obstáculos implacáveis e aparentemente predestinados para servir a princesa de Ptar, ele prestou pouca atenção ao seu entorno, movendo-se pela cidade deserta como se os enormes macacos brancos que esplitavam nas sombras negras do palácio e nas estruturas em ruínas não existissem. No entanto, outros olhos o observavam, rastreando seus passos lentos até o prédio de mármore que abrigava a pequena nascente meio sufocada, onde a água só podia ser retirada cavando um buraco na areia vermelha acima dela. Dentro do prédio, Cartoris trabalhou por meia hora arranhando areia e coletando as preciosas gotas de água. Quando ele finalmente saiu, 12 guerreiros turquoasianos saltaram sobre ele. Não houve tempo para desembainhar sua espada longa.
Rapidamente, sua adaga longa e fina voou de seu arnês e, quando ele desceu por baixo deles, mais de um coração verde parou com a mordida do aço afiado. Os guerreiros o dominaram e pegaram suas armas, mas apenas 9 dos 12 voltaram com seu prêmio. Grosseiramente, eles arrastaram Cartoris para os poços do palácio, onde, na escuridão total, o acorrentaram com elos enferrujados à alvenaria sólida. Amanhã Tarban falará com você, disseram eles. Agora ele dorme. Mas grande será seu prazer quando souber quem ousou vagar entre nós, e grande será o prazer de Ortangur quando Tarban trouxer diante dele o tolo louco que ousou espetar o Jeddak com sua espada. Então eles o deixaram em silêncio e escuridão. Pelo que pareceram horas, Cartori se agachou no chão de pedra de sua prisão, encostado na parede onde o pesado olhar prendia sua corrente. Então, fora da escuridão, ele ouviu o som fraco de pés descalços movendo-se furtivamente pela pedra, aproximando-se cada vez mais de onde ele estava, desarmado e indefeso. Minutos se passaram, minutos que pareciam horas, cada intervalo de silêncio sepulcral pontuado pelo arranhão misterioso de pés se aproximando cautelosamente. Por fim, ele ouviu uma súbita corrida de pés descalços pelo vazio escuro, seguido a uma curta distância por uma briga, respiração pesada e, uma vez, o que ele pensou ser a maldição murmurada de um homem lutando contra todas as probabilidades. Então veio o tilintar de uma corrente e o estalo agudo de um elo quebrado ricocheteando contra a pedra. O silêncio voltou, mas apenas brevemente. Passos suaves se aproximaram novamente. Ele pensou ter vislumbrado olhos perversos brilhando para ele da escuridão e podia sentir a respiração pesada de pulmões poderosos nas proximidades. De repente, uma corrida de muitos pés surgiu em sua direção e as criaturas estavam sobre ele. Mãos terminando em dedos semelhantes aos humanos agarraram sua garganta, braços e pernas. Corpos peludos pressionados e tensos contra sua pele lisa enquanto ele lutava em silêncio sombrio contra esses inimigos horríveis nos poços escuros como o breu da antiga Antor. Artoris de Eio era tão musculoso quanto um deus, mas nas garras desses habitantes invisíveis da noite Estígia, ele era tão indefeso quanto uma mulher frágil. Ainda assim, ele lutou, desferindo golpes inúteis em peitos largos e eriçados que não conseguia ver, sentindo gargantas grossas e agachadas sob as mãos, sentindo saliva na bochecha, inalando hálito quente e fétido. Presas poderosas estavam por perto, e ele não conseguia entender por que elas ainda não haviam mordido sua carne. Por fim, ele sentiu seus atacantes indo e voltando ao longo da grande corrente que o prendia. Então veio o som familiar que ele ouvira antes. A corrente quebrou, a ponta quebrada arremessada para trás contra a parede de pedra. Agora ele foi agarrado de ambos os lados e arrastado em ritmo acelerado pelos corredores escuros em direção a um destino desconhecido. Inicialmente, ele suspeitava de turquasianos, mas seus corpos peludos refutavam essa noção. Agora ele tinha certeza de sua identidade, embora não pudesse imaginar por que eles não o mataram e comeram imediatamente. Depois de meia hora ou mais de corrida pelas passagens subterrâneas características das cidades barsomianas, antigas e modernas, seus captores emergiram ao luar de um pátio, longe da praça central. Artoris imediatamente percebeu que estava nas mãos de uma tribo de grandes macacos brancos de Barson. A confusão anterior sobre sua identidade veio dos cabelos em seus peitos. Esses macacos normalmente não tinham pelos, exceto por uma mecha de cabelo eriçada no topo de suas cabeças. Agora ele via o motivo do engano. No peito de cada macaco havia tiras de couro peludo, imitando os arreios dos guerreiros verdes que muitas vezes acampavam perto da cidade abandonada. Ele se lembrou da leitura de tribos de macacos avançando gradualmente em direção a uma inteligência superior. Claramente, ele havia caído nas mãos de tal tribo, mas quais eram suas intenções? Enquanto examinava o pátio, ele contou 50 dos animais horríveis, agachados em suas ancas. Perto dali, outro humano foi mantido sob guarda. Quando seus olhos se encontraram, um sorriso iluminou o rosto do outro homem. Kaor, Homem Vermelho. Ele exclamou. Era Carcomac, o arqueiro. Kaor, Carturis respondeu. Como você veio aqui? E o que aconteceu com a princesa? Homens vermelhos como você desceram em navios poderosos que navegavam pelo ar, como os grandes navios da minha época distante navegaram pelos 5 mares, explicou Carcomac. Eles lutaram contra os homens verdes de Turquoise. Eles mataram Kumal, deus de lutar. Pensei que fossem seus amigos e me alegrei quando aqueles que sobreviveram carregaram a garota vermelha para um dos navios e navegaram para a segurança no ar. Então os homens verdes me agarraram e me levaram para uma cidade vasta e vazia, onde me acorrentaram a uma parede em um poço negro. Depois, essas criaturas me arrastaram até aqui. E você, Homem Vermelho?
Artoris contou tudo o que lhe acontecera, enquanto os grandes macacos se agachavam ao redor, observando-os atentamente. O que devemos fazer agora? Perguntou o arqueiro. Nosso caso parece sem esperança, respondeu Cartoris sombriamente. Essas criaturas nascem devoradoras de homens. Porque eles ainda não nos devoraram. Não consigo imaginar Oli. Ele sussurrou. O fim está chegando. Arcomac seguiu o olhar de Cartoris e viu um macaco enorme avançando, brandindo um enorme. É assim que eles preferem matar suas presas, comentou Cartoris sombriamente. Devemos morrer sem lutar? Perguntou Carcomac. Eu não, respondeu Cartoris, embora eu saiba como nossa defesa deve ser desesperadora contra tais feras. Ou por uma espada longa. Ou um bom arco, acrescentou Carcomac e um mutante de arqueiros. Com isso, Cartoris meio que se levantou apenas para ser empurrado para trás por seu guarda. Carcomac. Ele gritou. Por que você não pode fazer como Taril e Jav fizeram? Eles não tinham arqueiros, exceto aqueles de sua própria criação. Você deve conhecer o segredo de seu poder. Chame seu próprio Tan, Carcomac. O Lotariano olhou para ele com espanto de olhos arregalados quando o significado da sugestão surgiu sobre ele. Por que não? Ele murmurou. O macaco selvagem se aproximou de Cartoris. Os dedos do Eliumita trabalharam firmemente enquanto ele fixava os olhos em seu suposto carrasco. O olhar de Carcomac perfurou os macacos, sua concentração evidente no suor escorrendo por sua testa franzida. A criatura prestes a atacar estava quase ao alcance do braço quando um grito rouco ecoou do lado oposto do pátio. Como os macacos agachados e o demônio com o porrete, Cartoris e Carcomac se voltaram para o som e viram uma companhia de arqueiros robustos correndo da porta de um prédio próximo. Com gritos de raiva, os macacos saltaram para enfrentar o ataque. Flechas voaram grossas e rápidas, enviando uma dúzia caindo sem vida no chão. Os macacos se aproximaram dos atacantes, concentrando-se inteiramente no combate tanto que até o guarda abandonou os prisioneiros para se juntar à briga. Venha, sussurrou Carcomac. Agora podemos escapar enquanto a atenção deles é desviada por meus arqueiros. E deixar esses bravos companheiros sem liderança. Cartoris protestou, seu senso de honra recuando com o pensamento. Carcomac riu. Você esquece, disse ele, eles são apenas ar rarefeito invenções da minha mente. Eles desaparecerão, ilesos, quando não precisarmos mais deles. Louvado seja seu primeiro ancestral, Homem Vermelho, por ter visto essa chance a tempo. Eu nunca teria imaginado que poderia exercer o mesmo poder que me trouxe à existência. Você está certo, disse Cartoris. Ainda assim, odeio deixá-los, embora não haja outra escolha. Os dois se afastaram do pátio, movendo-se por uma das largas avenidas e deslizando furtivamente pelas sombras dos prédios em direção à grande praça central onde os guerreiros verdes estavam estacionados quando visitaram a cidade deserta. Quando chegaram à beira da praça, Cartoris parou. Espere aqui, ele sussurrou. Vou buscar Toats. A pé, talvez nunca escapemos das garras desses demônios verdes. Para chegar ao pátio onde os Toats eram mantidos, Cartoris teve que passar por um dos edifícios circundantes. Quais estavam ocupados ele não conseguia adivinhar, então ele assumiu riscos cuidadosos e calculados para chegar ao recinto, onde podia ouvir as feras inquietas gritando e brigando entre si. A sorte o carregou por uma porta escura para uma grande câmara onde uma vintena ou mais de guerreiros verdes jaziam envoltos em sedas e peles adormecidas. Ele mal havia cruzado o pequeno corredor que ligava a porta e a câmara quando percebeu outra presença, uma sentinela que estava cochilando, agora se levantando e se espreguiçando antes de retomar o relógio. Artoris percebeu que devia ter passado a menos de 30 centímetros do homem, quase certamente despertando-o. A retirada agora era impossível, mas atravessar uma sala cheia de guerreiros adormecidos parecia igualmente perigoso. Ele encolheu os ombros, escolhendo um mal menor, e entrou cuidadosamente na câmara. Ao longo da parede direita estavam pilhas de espadas, rifles e lanças-armas extras prontas para o caso de um alarme noturno chamar os guerreiros do sono. Ao lado de cada dorminhoco estava sua própria arma, nunca longe dele desde a infância até a morte. A visão das espadas fez as palmas das mãos do jovem formigarem. Ele se moveu rapidamente até eles, selecionando duas espadas curtas, uma para Carcomac, a outra para si mesmo junto com algumas roupas para seu companheiro nu. Então ele começou a cruzar o centro da sala, enfiando-se cuidadosamente entre os turquasianos adormecidos. Nenhum deles se mexeu até que Cartoris tivesse completado mais da metade da curta, mas perigosa jornada. Então, um homem diretamente em seu caminho se moveu inquieto em suas sedas e peles. O Hélio parou acima dele, espada curta posicionada para o caso de o guerreiro acordar.
Pelo que pareceu uma eternidade para o jovem príncipe, o Homem Verde se mexeu inquieto, então de repente se levantou como se fosse acionado por uma mola de frente para o Homem Vermelho. Artoriz atacou instantaneamente, mas não antes de um brunhido selvagem escapar dos lábios de seu oponente. O caos irrompeu. Os guerreiros se levantaram, pegando armas e gritando por uma explicação para a perturbação. Para Cartoriz, tudo na sala mal iluminada era visível, a luz fraca da lua zenite iluminando a cena. Para os homens verdes recém-despertados, no entanto, as formas ainda não eram familiares e eles apenas percebiam formas vagas se movendo. Tropeçou no cadáver do homem que Cartoriz havia matado. Inclinando-se, sua mão tocou o crânio fendido. Ao seu redor surgiram as formas gigantes de outros homens verdes, e ele saltou para a única conclusão que pôde. Os Tours! Ele gritou. Os Tours estão sobre nós. Levantem-se, guerreiros de Torquas, e enfiem suas espadas nos corações dos antigos inimigos de Torquas. Instantaneamente, os homens verdes caíram uns sobre os outros com lâminas nuas. Seu desejo selvagem de batalha acendeu. Lutar, matar, morrer com aço enterrado em seus órgãos vitais, isso era o nirvana para eles. Artoriz entendeu seu erro e agiu rapidamente para explorá-lo. Ele sabia que sua sede de sangue poderia mantê-los lutando por muito tempo depois de perceber o erro, a menos que algo chamasse sua atenção para a verdadeira causa do caos. Ele não perdeu tempo, movendo-se pela sala em direção à porta do lado oposto, que se abria para o pátio interno, onde os toates selvagens gritavam e lutaram entre si. Aqui, sua tarefa não foi mais fácil. Capturar e montar uma dessas feras notoriamente ferozes não era uma questão trivial nas melhores circunstâncias, e agora, com o silêncio e a velocidade tão críticos, poderia ter parecido impossível para qualquer pessoa menos engenhosa e determinada do que o filho do grande senhor da guerra. De seu pai, ele aprendeu muito sobre a natureza desses animais poderosos, e de Tars Tarkas, o grande Jedak Verde, quando o visitou em Tar. Agora, Cartoriz concentrou tudo o que aprendera por meio do estudo e da experiência em primeira mão na tarefa em mãos, pois já havia montado e manuseado toats muitas vezes antes. O temperamento dos toats turquasianos parecia ainda mais curto do que seus primos cruéis entre os Tarks e os Arwons. Por um tempo, parecia improvável que ele escapasse das cargas furiosas de um casal de touros velhos circulando e guinchando ao seu redor. Mas, finalmente, ele se aproximou de um perto o suficiente para fazer contato. Sentindo sua pele elegante, a criatura se acalmou e, em resposta ao comando telepático de Cartoriz, caiu de joelhos. Em um instante, ele estava de costas e andou em direção ao grande portão que levava do pátio através de um grande edifício a uma avenida além. O outro touro, ainda guinchando de raiva, seguiu seu companheiro. Nenhum dos dois tinha freio, pois essas criaturas respondem inteiramente à sugestão quando são controladas. Mesmo nas mãos dos homens verdes gigantes, as rédeas teriam sido inúteis contra a força selvagem e o poder monstruoso do Toat. Em vez disso, eles são guiados pela habilidade telepática que os homens de Marte aprenderam a usar, comunicando-se de maneira rudimentar com as ordens inferiores de seu planeta. Com esforço, Cartoriz empurrou as duas feras para o portão. Inclinando-se, ele levantou a trava. O Toat que ele montava empurrou contra as tábuas de madeira de quilha com seu ombro maciço e forçou a abertura do portão. Momentos depois, o homem e as duas feras estavam deslizando silenciosamente pela avenida em direção à borda da praça, onde Carcomac esperava escondido. Artoriz achou muito difícil dominar o segundo Toat e, como Carcomac nunca havia montado um antes, a tarefa parecia quase impossível. No entanto, com persistência, o arqueiro conseguiu subir em suas costas elegantes e, mais uma vez, as duas feras se moveram silenciosamente pelas avenidas cobertas de musgo em direção ao fundo do mar aberto além da cidade. Durante toda aquela noite, no dia seguinte e na segunda noite, eles cavalgaram para o nordeste. Nenhum sinal de perseguição apareceu e, ao amanhecer do segundo dia, Cartoriz avistou ao longe a linha ondulante de grandes árvores marcando um dos longos cursos d'água de Barsum. Imediatamente, eles abandonaram seus toats e continuaram a pé em direção às terras cultivadas. Cartoriz removeu o metal restante de seu arnês, qualquer coisa que pudesse identificá-lo como um hélio ou de sangue real, pois ele não conhecia a nação que controlava essa hidrovia em Marte. É sempre sábio presumir que todo estranho é um inimigo em potencial até prova em contrário. No meio da manhã, eles entraram em uma estrada que cortava os campos cultivados em intervalos regulares, conectando os desertos áridos de ambos os lados à ampla rodovia central branca que se estendia por toda a extensão das terras agrícolas estreitas e de longo alcance.
Muros altos cercavam os campos, protegendo contra ataques surpresa de hordas verdes e mantendo bandos selvagens e outros predadores longe das pessoas e do gado dentro. Cartoris parou no primeiro portão e bateu para entrar. Um jovem apareceu, cumprimentando-os hospitaleiramente, embora olhasse para Carcomá com evidente admiração por sua pele branca e cabelos ruivos. Depois de ouvir um relato parcial de sua fuga dos turquasianos, o jovem os convidou a entrar, levou-os para sua casa e instruiu os servos a preparar comida. Enquanto esperavam na confortável sala de estar de teto baixo, Cartoris puxou seu anfitrião para uma conversa, procurando saber sua nacionalidade e, portanto, qual nação controlava a hidrovia onde as circunstâncias os colocaram. Eu sou Alvaz, disse o jovem. Filho de Vaz, cor de Duzar, um nobre da comitiva de Astok, príncipe de Duzar. Eu sirvo como doar da estrada para este distrito. Cartoris ficou aliviado por não ter revelado sua identidade. Embora ele não soubesse nada dos eventos desde que deixou Hélio, e sem saber que Astok estava na raiz de muitos infortúnios, ele entendeu que o Duzarian não o tinha em consideração e não poderia oferecer assistência dentro das terras de Duzar. E você? Alvaz perguntou, olhando para Cartoris. Pela sua aparência, você é um lutador, mas não há insígnia em seu arnês. Você é um pantan. Esses soldados errantes da fortuna eram comuns em Barsum, onde a maioria dos homens adorava lutar. Eles venderam seus serviços onde quer que existissem guerras e, durante breves períodos de paz, juntaram-se a expedições contra os homens verdes para proteger os cursos d'água de terras mais selvagens. Quando o serviço terminou, os pantãs descartaram as insígnias da nação que haviam servido até encontrar um novo mestre. Nesse ínterim, seus arreios desgastados e armas prontas para a batalha marcaram sua profissão. Cartoris aproveitou a oportunidade para se explicar. Havia, no entanto, uma desvantagem. Em tempos de guerra, os pantãs dentro de uma nação beligerante eram obrigados a vestir a insígnia dessa nação e lutar ao lado de seus soldados. Até onde Cartoris sabia, Duzar não estava em guerra, embora ninguém pudesse prever quando uma nação vermelha poderia atacar outra de repente mesmo que seu pai, John Carter, liderasse uma aliança que mantivesse uma longa paz em grande parte de Barsoom. Um sorriso caloroso iluminou o rosto de Alvaz quando Cartoris admitiu sua vocação. A boa sorte o trouxe aqui, disse o jovem. Aqui, você encontrará meios prontos para garantir o serviço. Meu pai, Vascor, está agora comigo, recrutando forças para uma nova campanha contra o Hélio. Capítulo 12. Para salvar Duzar. Tuvia de Ptart, lutando por sua própria vida contra o lascivo Jar, lançou um rápido olhar por cima do ombro para a floresta de onde viera o rosnado feroz. Jav também olhou. O que eles viram os congelou de pavor. Era Kumal, o deus Bant, atacando-os com as mandíbulas largas. Qual deles ele atacaria primeiro? Ou era para ser ambos? Eles não tiveram tempo para refletir, pois embora o lotário tentasse segurar a garota entre ele e as presas monstruosas, a grande besta finalmente o encontrou. Gritando, Jav tentou fugir em direção a Lotar, tendo empurrado Tuvia para o caminho do predador. Mas sua fuga foi breve. Em um instante, Kumal estava sobre ele, rasgando sua garganta e peito com fúria demoníaca. A garota chegou ao local momentos depois, mal conseguindo puxar a criatura frenética de sua vítima. Ainda rosnando e lançando olhares famintos para Já, o Bant finalmente se permitiu ser levado para a floresta. Com seu enorme protetor ao seu lado, Tuvia partiu para encontrar a passagem pelos penhascos, na esperança de alcançar o aparentemente impossível cruzar mais de 17.000 ades do selvagem Barsoom para chegar ao distante Ptar. Ela não conseguia acreditar que Cartoris havia abandonado deliberadamente e então ela manteve uma vigilância vigilante por ele. No entanto, enquanto ela vagava muito para o norte em sua busca pelo túnel, ela passou pelo Elumite retornando a lutar em busca dela. Tuvia de Ptart lutou para determinar os verdadeiros sentimentos que nutria pelo príncipe de Hélio. Ela não podia admitir, nem para si mesma, que o amava, mas permitia que ele a chamasse por aquele termo íntimo barsomiano de carinho e posse que uma empregada só deveria ouvir de seu marido ou noivo, minha princesa. Olantit, Jedar de Caol, a quem ela estava noiva, conquistou seu respeito e admiração. Ela havia cedido aos desejos de seu pai por desgosto, porque o belo Hélio nunca pressionou seu terno para sua mão, como ela esperava que ele fizesse desde aquele dia distante em que eles se sentaram juntos no assento esculpido no esplêndido jardim dos Jedats dentro do palácio de Salensuzolo em Cadabra. Ela amava Kulantit. Ela tentou bravamente se convencer de que sim, mas o tempo todo seus olhos procuravam na escuridão crescente a figura de um homem ágil e lutador de cabelos negros e olhos cinzentos. Kulantit tinha cabelos pretos, mas seus olhos eram castanhos.
Quando a escuridão caiu, ela descobriu a entrada do túnel e passou com segurança para as colinas além. Lá, sob as luas gêmeas de Marte, ela fez uma pausa para planejar seu próximo movimento. Ela deveria esperar, esperando que Cartoris voltasse para procurá-la? Ou ela deveria seguir em frente para o nordeste em direção a Ptar, para onde Cartoris teria ido primeiro depois de deixar o Vale de Lotar? Sua garganta seca e língua seca responderam em direção a Antor e água. Ela iria lá primeiro, onde talvez pudesse encontrar mais do que mera água. Com Kumal ao seu lado, ela sentiu pouco medo, ele a protegeria de todas as outras feras selvagens. Mesmo os grandes macacos brancos fugiriam aterrorizados do poderoso Ban. Apenas os homens continuavam sendo uma ameaça e muitos perigos teriam que ser enfrentados antes que ela pudesse esperar chegar à corte de seu pai novamente. Quando Cartoris finalmente a encontrou, apenas para ser derrubada pela espada longa de um homem verde, Tuvia rezou silenciosamente para que ela pudesse compartilhar seu destino. A visão de guerreiros vermelhos saltando de seus panfletos a encheu momentaneamente de esperança que Cartoris poderia apenas ficar atordoado e eles poderiam resgatá-lo. Mas quando ela viu a insígnia dos Ariana em seus arreios e percebeu que eles procuravam apenas afastá-la dos turquasianos que atacavam, sua esperança morreu. O mal também estava morto sobre o corpo do Elumite. Ela estava totalmente sozinha. Ninguém permaneceu para protegê-la. Os guerreiros dos arianos a agarraram e a levaram para o convés do aviador mais próximo. Ao redor deles, os guerreiros verdes surgiram, desesperados para arrancá-la do vermelho. Por fim, aqueles que sobreviveram à batalha chegaram ao convés das duas embarcações. Os motores latejavam e ronronavam, as hélices zumbiam. Rapidamente, os voadores dispararam para o céu. Tuvia de Ptart olhou em volta. Um homem estava por perto, sorrindo para ela. Com um suspiro de reconhecimento, ela encontrou seu olhar, então, com um pequeno gemido de terror e compreensão, enterrou o rosto nas mãos e afundou no convés de madeira polida. Era Astok, príncipe de Duzar, curvando-se sobre ela. Os voadores de Astok se moveram rapidamente, pois era crucial chegar à corte de seu pai o mais rápido possível. As frotas de Hélio, Ptark e Kaoli estavam espalhadas por Barson e seria um desastre para Astok se algum deles descobrisse Tuvia a bordo de seu navio. A Antor ficava a 50 graus de latitude sul e 40 graus a leste de Ors, a sede há muito abandonada do aprendizado barsomiano, enquanto Duzar ficava a 15 graus ao norte do Equador e 20 graus a leste de Ors. Embora a distância fosse grande, os voadores a cobriram sem parar. Em pouco tempo, Tuvia aprendeu várias verdades que esclareceram as dúvidas que a atormentavam por dias. Ela reconheceu um dos tripulantes como um membro do navio que a trouxera dos jardins de seu pai para Antor. A presença de Astok a bordo confirmou tudo. Ela havia sido sequestrada por emissários do príncipe dos Ariano Cartoris de Hélio não havia desempenhado nenhum papel nisso. Quando ela o acusou, Astok não negou. Ele apenas sorriu e implorou seu amor. Eu preferiria acasalar com um macaco branco. Ela gritou, rejeitando-o. A expressão de Astok escureceu. Você deve acasalar comigo, Tuvia de Ptark. Ele rosnou, ou, por seu primeiro ancestral, você terá sua preferência e acasalar com um macaco branco. Ela não respondeu e, durante o restante da viagem, ele não conseguiu puxá-la para uma conversa. Na verdade, Astok estava inquieto. O escopo do conflito que seu sequestro provocou pesou sobre ele, assim como a responsabilidade de manter tal prisioneiro. Seu único objetivo era chegar a Duzar e deixar seu pai assumir. Nesse ínterim, ele resolveu tratá-la com cuidado, para que não fossem capturados e ele fosse forçado a responder por seu tratamento à princesa um dos grandes Jedaks investidos em seu bem-estar. Por fim, eles chegaram a Duzar. Astok escondeu Tuvia em uma câmara secreta no alto da torre leste de seu palácio e jurou a seus homens silêncio sobre sua identidade. Ele não ousou revelá-la até que visse seu pai, Nutus Tidak de Duzar. Mas quando Astok apareceu na grande sala de audiência diante de seu pai de lábios cruéis, sua coragem vacilou. Ele não podia falar da princesa escondida em seu palácio. Em vez disso, ele testou os sentimentos de seu pai, contando uma história de captura de alguém que afirmava saber o paradeiro de Tuvia. E se você ordenar, senhor, disse ele, irei buscá-la aqui para Duzar. Nutus franziu a testa e balançou a cabeça. Você fez o suficiente para colocar Ptart, Kaol e Elium sobre nós, caso eles soubessem de sua parte no roubo da princesa Ptar. O fato de você ter transferido a culpa para o príncipe de Hélio foi uma sorte, um golpe de mestre da estratégia. Mas se a garota soubesse a verdade e voltasse para a corte de seu pai, todos de Duzar pagariam a penalidade. Mantê-la aqui como prisioneira seria uma lição de culpa da qual nada poderia nos salvar. Isso me custaria meu trono, Astok, e não vou perdê-lo. Se a tivéssemos aqui, ele refletiu, repetindo a frase.
Se a tivéssemos aqui, Astok, exclamou ele ferozmente, e ninguém soubesse que ela estava aqui. Você não pode ver, cara? A culpa de Duzar pode ser enterrada para sempre com seus ossos, sussurrou ele, baixo e selvagem. Astok estremeceu. Fraco ele era, sim, e perverso também. No entanto, a sugestão nas palavras de seu pai o arrepiou até os ossos. Os homens de Marte são cruéis com seus inimigos, mas inimigos geralmente significa homens. O assassinato corre solto nas cidades de Barsomian, no entanto, assassinar uma mulher é impensável, tão hediondo que até mesmo o assassino mais endurecido